Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. E hoje nós vamos expor a carta de 2 a João, 3 a João e a carta de Judas. A carta de 2 a João é o menor livro da Bíblia, contendo um capítulo e 13 versículos. A data que foi escrita é muito incerta, não se chegaram a um consenso, então não se tem uma precisão dessa data. Embora o autor se identifique apenas como o presbítero, citações desde o segundo século atribuem esta epístola ao apóstolo João, e ela assim passou a ser conhecida como a segunda epístola de João ou simplesmente 2 João. É uma carta pequena e frisa o contraste entre o amor verdadeiro e as doutrinas distorcidas espalhadas por alguns que procuravam enganar os servos do Senhor. A palavra ou o termo presbítero, ao qual o autor se identifica, também conhecida como o ancião, é um termo que pode significar um homem velho ou, no seu uso mais específico, um homem escolhido para servir como um dos pastores de uma igreja. Se nós olharmos em Atos, capítulo 20, do 17 ao 28, onde os termos presbítero e bispo identificam os homens que pastoreiam uma igreja. A carta foi escrita à senhora eleita e aos seus filhos. Nós vemos no versículo 1. A interpretação mais simples dessa expressão seria de alguma mulher cristã e seus filhos. Pode ser também uma maneira de identificar uma igreja e os discípulos que fazem parte dela. Esta diferença não altera o significado das instruções na epístola, uma vez que entendemos que igrejas são compostas de pessoas. Se João fala para uma família carnal de cristãos ou para uma comunidade de cristãos, a sua mensagem continua a mesma e oferece orientações importantes para nós até os dias atuais. Percebemos na leitura desta pequena carta uma ênfase nas palavras verdade, amor e doutrina. O foco nos comentários sobre esses conceitos é o próprio Jesus Cristo. Os versículos de 2 João podem ser organizados conforme esses três temas. Versículo 1 ao 4 falam da importância de permanecer na verdade que vem de Cristo. Versículos 5 a 6 mostram que um dos principais pontos dessa verdade é o mandamento de amar aos outros. Jesus enfatizou 2 mandamentos sobre o amor como base da revelação divina aos homens. Mateus 22, do 36 ao 40. E João, um dos seus apóstolos, reforça este ensinamento. Versículos do 7 ao 11 alertam sobre a ameaça apresentada por falsos mestres que ultrapassam a doutrina de Cristo, por isso perde sua comunhão com o Pai. João mostra que o amor para com Deus e a verdade exige a rejeição desses enganadores. Do versículo 12 ao 13 contém os comentários de encerramento da carta. Segundo a João, nos ensina sobre a necessidade de um equilíbrio entre os princípios fundamentais do caráter divino. Deus é amor, 1 João 4,8 como referência, e ele também é perfeitamente santo, Isaías 6,3, Apocalipse 4,8. Ele nos chama a imitar tanto a sua santidade, 1 Pedro 1, do 15 ao 16, como o seu amor, 1 João 4,11. Deus, na sua perfeição, mantém o equilíbrio entre essas características. Ele ama e deseja a salvação de todos, 1 Timóteo 2, do 3 ao 4, mas como o santo juiz, ele trará a vingança sobre todos que não lhe obedecem, 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9. Para nós, é extremamente difícil manter este equilíbrio. Nossa tendência como seres humanos é de enfatizar um lado e negligenciar o outro. Ao longo da história, observamos essas tendências. Houve uma época que muitos pregadores foram conhecidos pelas mensagens fervorosas sobre o castigo e sofrimento no inferno. Hoje em dia é raro tais mensagens, mas comum ouvir exortações sobre o amor, a compaixão e a misericórdia. Segundo a João, mostra que a conduta do cristão não deve ficar de um lado contra o outro, mas que o amor exige a santidade. Quem ama a Cristo rejeita os falsos mestres, os anticristos, que contradizem ou vão além da sua doutrina. Precisamos amar
até amar profundamente as pessoas que vivem em desobediência a Deus, mas jamais devemos abandonar a verdade ou a busca da santidade nas nossas vidas. Imitemos o amor e a santidade daquele que nos deu a verdade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, em 3 João, nós temos também a mesma questão de quando foi escrito. Não há uma precisão e nem uma certeza sobre tal data. Foi escrita por João também, como o primeiro, o segundo e agora a 3ª carta de João. Essa epístola foi escrita com o propósito de incentivar um discípulo fiel a perseverar no seu serviço, mesmo enfrentando resistência de um outro homem que tinha bastante influência. Sobre o destinatário desta carta, sabemos somente que João disse nela: era um irmão em Cristo chamado Gaio. João o amava e elogiava seus trabalhos e sacrifícios generosos em prol do Evangelho. É possível que Gaio enfrentasse alguns problemas de saúde e até dificuldades financeiras, pois João desejava prosperidade e saúde para ele. Mas qualquer fraqueza física ou necessidade material foi insignificante quando comparada com a perseverança e saúde espiritual de Gaio. Gaio foi respeitado até por irmãos que só o conheciam de passagem, por sua generosidade em acolher e ajudar evangelistas que passavam por sua cidade. Ele reconhecia esses homens fiéis e dava o seu apoio, e João elogiou esta atitude. Observamos, pelo exemplo de Gaio, uma das muitas maneiras que podemos contribuir à obra de Deus. Além de juntar os nossos recursos financeiros como os de outros cristãos para fazer o trabalho de uma igreja local, 1 Coríntios 16, do 1 ao 2, Filipenses 4, do 14 ao 18, temos essa referência, podemos usar o nosso dinheiro, nossas casas e nossos recursos materiais para apoiar servos fiéis que pregam o Evangelho. Foi assim que Gaio agia. A outra personagem destacada dessa carta foi bem diferente. Embora tivesse influência na igreja, Diótrefes foi dominado por ambições carnais. Ele não somente não apoiava, mas até procurava impedir o trabalho dos fiéis. E quando outros ajudavam irmãos dedicados, este homem os expulsava da igreja, até blasfemava o próprio apóstolo João, e este pretendia repreendê-lo pessoalmente. O conteúdo de 3 João se organiza pelos assuntos abordados, principalmente os comentários sobre as obras das pessoas citadas. Versículo 1 é a saudação, na qual João identifica por nome o destinatário da carta. Versículo 2 ao 4 comunicam o desejo do autor referente à vida de Gaio, elogiando sua fidelidade. Como no começo das outras epístolas, João enfatiza aqui a importância da direção da vida com o verbo andar. Aqui ele fala de andar na verdade. Compare com a 2ª carta de João, o versículo 4. Na primeira epístola, usou a expressão paralela de andar na luz e praticar a verdade. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Os versículos 5 ao 8 mostram a aprovação pelo apóstolo pelas obras de Gaio em acolher e ajudar pregadores do Evangelho. Versículo 9 ao 10 apresentam um nítido contraste na forma de uma crítica a Diótrefes, o irmão ambicioso que atrapalhava o trabalho dos fiéis, e no versículo 11 define em poucas palavras o ponto principal do contraste entre esses homens. Devemos imitar o bom e rejeitar o mal, considerando os destinos finais dos dois. Versículo 12 comenta sobre um outro homem, Demétrio, possivelmente o mensageiro que teria levado esta epístola a Gaio. No versículo 13 ao 15 são os comentários finais nas quais João fala da sua esperança de ver o Gaio pessoalmente. Em nossa experiência na busca das coisas de Deus, encontraremos muitas pessoas com as características carnais de Diótrefes, mas graças a Deus também encontraremos pessoas sinceras, generosas e boas como Gaio. Devemos imitar o bom exemplo destas e fugir da corrupção daquelas. Enfim, chegamos na carta de Judas. A pequena epístola de Judas alerta os leitores sobre o perigo de se desviar da fé do Evangelho, a mensagem revelada por Jesus e seus apóstolos para guiar os homens à comunhão eterna com Deus.
o autor mostra seu conhecimento da história dos judeus, citando diversos exemplos do Antigo Testamento e de outras tradições judaicas. Ele se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. É consenso que os dois eram irmãos de Jesus. Nós vemos a identificação pelos mesmos nomes em Mateus 13:55. Neste caso, sua descrição como servo do Senhor seria uma prova da sua humildade em se ver principalmente como escravo de Jesus, ao invés de tentar se engrandecer por causa do seu parentesco. Independente de suas origens familiares, Judas se posiciona ao lado dos outros súditos do rei Jesus e mostra sua preocupação com a fidelidade e a salvação de todos. Enquanto fala de vários tipos de desvio, ele reconhece uma única mensagem como fundamento da vida dos leitores, pessoas que o autor chama de amados. As ameaças vêm em várias formas. Judas alertou sobre a influência de homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas 4. Disse que esses contaminam a carne, rejeitam autoridades superiores, difamam os outros e vivem na ganância. Judas 8, 9, 10, 11 e 12. Descreveu os ímpios como escarnecedores que promovem divisões e buscam suas próprias paixões sensuais. Judas do 18 ao 19. As consequências desses desvios são graves. Judas cita exemplos de castigos severos de pessoas que não creram ou que abandonaram a sua fé em Deus. Muitos dos israelitas foram destruídos no deserto, anjos rebeldes são reservados para o juízo, Sodoma e Gomorra foram queimados. Judas 5, 7. As pessoas que imitam os pecados dos rebeldes têm seu lugar reservado nas eternas trevas de punição. Judas 13. Na leitura da Epístola de Judas, observamos o desenvolvimento desses temas importantes. Versículo 1 e 2 identificam o autor e apresenta sua saudação. Versículo 3 e 4 explicam o objetivo principal dessa epístola, a defesa da fé única contra as doutrinas distorcidas que provocam divisões. Versículos 5 ao 16 frisam a severidade do castigo reservado para as pessoas que se rebelam contra o Senhor. Versículos 17 a 23 relembram os leitores de avisos semelhantes dados anteriormente pelos próprios apóstolos. Versículo 24 e 25 encerram a epístola com uma oração de adoração a Deus. Contra o pano de fundo de homens instáveis e vacilantes, Judas apresenta em contraste a segurança da palavra revelada por Deus. Ele vê esta palavra como uma mensagem completa e imutável, já revelada aos homens por Deus, e ele fala da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Diferente de muitos supostos servos de Deus que vieram depois, até os dias atuais, Judas não defendia a noção de revelação constante dada a diversas pessoas. Ele viu a revelação da palavra de Deus como uma obra já realizada, não pediu para os leitores buscarem novas revelações, pelo contrário, chamou todos a se lembrarem do que já foi revelado. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas 17. Judas claramente acreditou e ensinou que não há nada pior do que se afastar de Deus. Faremos bem acatando as suas instruções. Queridos, e assim finalizamos o penúltimo livro da Bíblia. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estiveram, aqueles que estão desde os outros anos, que entraram no decorrer deste ano, que você continue firme
louvando, adorando ao Senhor e aprendendo de sua palavra. Essas últimas instruções de Judas, ele estava ensinando as pessoas, já existe o evangelho revelado, então não existe um novo evangelho. A revelação do evangelho foi dada, foi trazido por Deus através dos seus apóstolos, e que nós possamos caminhar em cima dessas doutrinas que os apóstolos nos ensinaram e deixaram registradas para nós. Que você fique firme, falta apenas um livro, amanhã começa o livro de Apocalipse, e eu quero agradecer a todos que se dedicaram a ler e a ouvir os áudios que todos os professores fazem com muito carinho, com muita dedicação, para que vocês tenham acesso à palavra, à exposição da palavra. Então, que Deus os abençoe grandemente. O ano que vem estaremos juntos novamente. Convide alguém, divulgue para que as pessoas também venham conhecer a palavra. Se envolva mais, leia mais, queira conhecer mais a palavra do Senhor, porque o Senhor é glorificado nas nossas vidas quando nós assim o fazemos. Que Deus os abençoe grandemente. Fiquem todos com Deus. Tenham aí as suas festas abençoadas com seus familiares, nas suas congregações. Deus os abençoe. Um beijo a todos.